A História do Espiritismo, obra de Arthur Conan Doyle. A descoberta foi feita por meninos de escola que brincavam na adega da casa de Hydesville, conhecida como a Casa Assombrada, onde as irmãs Fox tinham ouvido as batidas. William White, respeitável cidadão de Clyde e dono daquela casa, fez investigações e encontrou um esqueleto humano quase completo entre a terra e os escombros das paredes da adega. Sem dúvida pertencente àquele mascate que, segundo se dizia, tinha sido assassinado no quarto de leste da casa e cujo corpo tinha sido enterrado na adega. M.R. White avisou aos parentes das irmãs Fox e a notícia da descoberta será mandada à Ordem Nacional dos Espíritas, muitos dos quais se lembram de ter feito peregrinações à Casa Encantada, como é chamada geralmente. O achado dos ossos praticamente corrobora a declaração feita sobre juramento por Margaret Fox a 11 de abril de 1848. Foi descoberta uma lata de mascate, bem como foram os ossos. Essa lata é agora conservada em Leadville, a sede central regional dos espíritas americanos, para onde foi transportada a velha casa de Hydesville. Essas descobertas resolvem a questão de uma vez por todas e provam conclusivamente que houve um crime cometido na casa e que esse crime foi indicado por meios psíquicos. Quando se examina os resultados das duas escavações, as circunstâncias podem ser restabelecidas. É claro que no primeiro caso o corpo foi enterrado com cal virgem no meio da adega. Depois o criminoso se alarmou pelo fato de ser o local muito exposto às suspeitas e desenterrou o corpo ou parte do mesmo e o enterrou sob a parede, onde ficaria mais fora da passagem. O serviço foi feito tão apressadamente ou com tão pouca luz que alguns traços foram deixados, como vimos, da sepultura original. Havia outras provas daquele crime. A fim de as encontrar, temos que voltar ao depoimento de Lucretia Pulver, que serviu como empregada de Mr. e Mr. Bell, ocupantes da casa 4 anos antes. Ela informa que o mascate veio para casa e ali passou a noite com as suas mercadorias. Seus patrões lhes disseram que naquela noite podia ir para casa. Eu queria comprar apenas uma coisa do mascate, mas não tinha dinheiro comigo. Ele disse que me procuraria em nossa casa na manhã seguinte e me as venderia. Nunca mais o vi. Cerca de 3 dias depois, eles me procuraram para voltar. Assim voltei. Eu diria que esse mascate de quem falei deveria ter uns 30 anos. Ouvi-o conversando com o Mr. Hall acerca de sua família. Mr. Hall me disse que era um velho conhecido deles e que o tinha visto muitas vezes antes disso. Uma noite, cerca de uma semana depois, Mr. Hall mandou-me à adega fechar a porta externa. Atravessando-a, caí perto do meio da adega. Pareceu-me desnivelada e cavada naquela parte. Quando subi, Mr. Hell me perguntou por que havia gritado e eu lhe disse. Riu-se de meu susto e disse que só ali é que os ratos tinham cavado o chão. Poucos dias depois, Mr. Hell carregou uma porção de entulho para a adega, exatamente à noite, e lá esteve trabalhando por algum tempo. Hell me disse que ele estava tapando os buracos dos ratos. Pouco tempo depois, Mr. Hell me deu um dedal que disse haver comprado do mascate. Cerca de 3 meses depois, eu a visitei e ela me disse que o mascate havia voltado e me mostrado outro dedal e que disse ter comprado a ele. Mostrou-me outras coisas que, disse também, tinham sido compradas a ele. Digna de registro é a declaração feita por um tal Mr.
M.R. Leip, que em 1847 tinha uma aparição naquela casa e que era um homem de estatura mediana que usava calças pardas e casaco de barrete pretos. Bom, tá escrito Mister ali, mas tá meio confuso aqui. Não tá dando para entender direito, mas se trata de um homem, o personagem anterior. Lucrétia Pulver, no depoimento, afirmou que o mascate em vida usava casaco preto e calças claras. Por outro lado, se trata de uma mulher, melhor dizendo. Essa parte está meio confusa aqui. Se trata de uma mulher, não de um homem, se trata de uma mulher. Mr. Hell não é tá? Eu pensei que era Mister. Eu estava achando que se tratava de um personagem do sexo masculino, mas é uma mulher, não é Mister. Tá dando a entender que é Mister, que tá meio apagado. Sempre quando aparece Mister tá meio apagado, assim, a tinta misturada. Mas não se trata de uma mulher, inclusive. Digna de registro é a declaração feita por uma tal M.R. Leip, que em 1847 tinha visto uma aparição naquela casa, e que era um homem de estatura mediana que usava calças pardas e casaco de barrete pretos. Lucrétia Pulver, no depoimento, afirmou que o mascate em vida usava casaco preto e calças claras. Por outro lado, não devemos esquecer que M.R. Bell, que então ocupava a casa, não era um homem de caráter notório e fácil seria concordar que uma acusação inteiramente baseada numa prova psíquica seria incorreta e intolerável. Entretanto, já se torna bem diferente quando as provas do crime foram descobertas, restando apenas provar que era um inquilino naquela ocasião. O depoimento de Lucrétia Pulver assume uma importância vital no que se refere a este caso. Há um ou dois pontos que merecem discussão. O primeiro é que um homem com um nome tão notável como Charles B. Rosman jamais foi citado, apesar da publicidade que o caso mereceu. Então, a coisa teria tido uma formidável objeção, embora, com os nossos conhecimentos atuais, possamos avaliar quanto é difícil nas mensagens ter os nomes corretos. Aparentemente, um nome é puramente convencional e, como tal, muito diferente de uma ideia. Todo espírita praticante tem recebido mensagens corretas associadas a nomes trocados. É possível que o nome verdadeiro fosse Ross ou mesmo Rosner e que esse erro tivesse possibilitado a identificação. Além disso, é curioso que ele não soubesse que o seu corpo tinha sido removido do meio da adega para a parede, onde então foi encontrado. Podemos apenas constatar o fato sem o explicar, ainda mais garantindo que as meninas eram os médios e que a força era retirada delas como se produzia o fenômeno, quando as mesmas se tinham ausentado de casa. A isto apenas é possível responder que, conquanto ao futuro coubesse demonstrar que, na ocasião, a força emanasse das meninas, nem por isso deixaria de inundar a casa e de ficar à disposição da entidade manifestante, ao menos quando as meninas estivessem ausentes. A família Fox estava seriamente abalada com os acontecimentos. Numa semana, M.R. Fox ficou grisalha, e como parecia que a coisa estivesse ligada às duas meninas, estas foram afastadas da casa. Mas em casa de seu irmão, David Fox, para onde Margaret e de sua irmã Leah, cujo nome de casada era M.R.S. Fish, em Rochester, onde Kate estava hospedada, os mesmos ruídos eram ouvidos. Foram feitos todos os esforços para que o público ignorasse essas manifestações. Logo, porém, se tornaram conhecidos. M.R. Fish, que era professora de música, tornou-se incapaz de continuar as lições
e centenas de pessoas enchiam a sua casa para ver as novas maravilhas. Deveria ter sido verificado se aquela força era contagiosa ou se vinha descendo sobre muitas pessoas, independentemente de uma fonte comum. Assim, M.R.S. Leah Fish, a irmã mais velha, a recebeu, embora em menor grau do que Kate e Margaret, mas não se limitou por muito tempo à família Fox. Era como uma nuvem psíquica, descendo do alto e se mostrando nas pessoas suscetíveis. Sons idênticos foram ouvidos em casa do reverendo Jervis, ministro metodista residente em Rochester. Poderosos fenômenos físicos irromperam na família do diácono Halley de Greasy, cidade vizinha de Rochester. Pouco depois, M.R.S. Sarah A. Taylor e M.R. Benedict de Auburn desenvolveram notável mediunidade. M.R. Capron, o primeiro historiador desse movimento, descreve M.R.S. Tanley como uma das médiuns mais controláveis que jamais encontrou e diz que, embora os sons ouvidos em sua presença não fossem tão fortes quanto os da família Fox, as mensagens eram igualmente fidedignas. Então, e rapidamente tornou-se evidente que essas forças invisíveis não estavam ligadas às meninas. Em vão a família orou com os seus irmãos metodistas, esperando alívio. Em vão foram feitos exorcismos pelos padres de vários credos. Além de cobrir os améns com batidas fortes, as presenças invisíveis não ligavam a esses exercícios religiosos. O perigo de seguir às cegas a orientação de um pretenso espírito ficou patente poucos meses depois nas vizinhanças de Rochester, onde um homem havia desaparecido em circunstâncias suspeitas. Um espírita fanático recebia mensagens pelas batidas anunciando o seu assassinato. Estava sendo aberto um canal e foi ordenado à esposa do desaparecido que entrasse por ele, o que quase lhe custou a vida. Alguns meses mais tarde, o ausente apareceu. Tinha fugido para o Canadá para evitar uma prisão por dívida. Como bem se pode imaginar, isto foi um golpe no culto nascente. Então o público não entendeu aquilo que, mesmo agora, ainda é pouco compreendido, que a morte não opera mudanças no espírito humano, que abundam as entidades malévolas e brincalhonas e que o investigador deve utilizar os seus instintos e o seu bom senso a todo instante. Experimente os espíritos a fim de os conhecer. No mesmo ano e no mesmo distrito, a verdade dessa nova filosofia, por um lado, e suas limitações e perigos, pelo outro, acentuaram-se ainda mais. Esses perigos persistem. O homem ingênuo, arrogante e enfatuado ou convencido são sempre presa segura. Cada observador tem sido vítima de ciladas. O próprio autor teve a sua fé dolorosamente abalada por decepções, até que algumas provas compensadoras lhe vieram assegurar que não era mais demoníaco nem mais admirável que inteligências desencarnadas fossem mistificadoras do que as mesmas inteligências revestidas de corpos humanos se divertissem da mesma maneira maluca. O curso geral do movimento estava então mais amplo e mais importante. Já não era um assassinato que pedia justiça. Parece que o mascate havia sido usado como um prisioneiro e agora achada uma saída e um método. Miríades de inteligências formigavam às suas costas. Isaac Post havia criado um método de deletrear pelas batidas através do qual estavam chegando mensagens. Conforme estas, todo o sistema tinha sido inventado pelos artifícios de um banco de pensadores e inventores no plano do espírito, entre os quais se destacava Benjamin Franklin, cuja inteligência viva e cujos conhecimentos, do qual se destacava Benjamin Franklin,
cuja inteligência viva e cujos conhecimentos sobre eletricidade na vida terrena o qualificavam para tal empreendimento. Como quer que seja, o fato é que Rosna saiu do cartaz e as batidas inteligentes passaram a ser dadas pelos falecidos amigos dos investigadores, que estavam preparados para tomar um sério interesse no assunto e se reunir de modo reverente para receberem as mensagens. Que eles ainda viviam e ainda amavam foi a mensagem constante do além, acompanhada por muitas provas materiais que confirmavam a fé vacilante dos novos aderentes ao movimento. Quando inquiridos sobre os seus métodos de trabalho e as leis que os governavam, as respostas foram de início as mesmas de hoje, que se trata de um assunto relacionado com o magnetismo humano e espiritual, que alguns ricamente dotados com essa propriedade física eram médios, que esse dom não se achava necessariamente aliado à moralidade ou à inteligência, e que a condição de harmonia era especialmente necessária para assegurar bons resultados. Em 70 anos, pouco mais aprendemos. E depois de todos esses anos, a lei primacial da harmonia é invariavelmente quebrada nas chamadas sessões experimentais, cujos membros imaginam ter dado um cheque na filosofia quando obtêm resultados negativos ou discordantes, ao passo que atualmente a confirmam. Numa das primeiras comunicações das irmãs Fox, afirmado que as comunicações não se limitariam a elas, espalhar-se-iam pelo mundo. Espalhar-se-iam pelo mundo. Em breve, essa profecia se achou em bom caminho para a realização, pois essas novas forças e seus ulteriores desenvolvimentos, inclusive a visão e a audição dos espíritos e o movimento de objetos sem contato, se manifestaram em muitos outros centros independentes da família Fox. Num lapso de tempo incrivelmente curto, com muitas excentricidades e fases de fanatismo, ele tinha varrido o norte e o leste dos Estados Unidos, sempre mostrando um núcleo sólido de fatos tangíveis que, se ocasionalmente podiam ser simulados por impostores, sempre podiam ser verificados por investigadores honestos e isentos de ideias preconcebidas. Pondo de lado momentaneamente esse largo desenvolvimento, continuemos a história dos círculos iniciais de Rochester. As mensagens espíritas insistiam para que o pequeno grupo de pioneiros fizesse uma demonstração pública de seus poderes numa reunião pública em Rochester, proposição que naturalmente encheu de espanto as duas desconfiadas meninas camponesas e os seus amigos. Tão irritados ficaram os guias desencarnados pela oposição de seus agentes terrenos que ameaçaram suspender completamente o movimento durante uma geração e o interromperam por algumas semanas. Ao cabo de pouco tempo, as comunicações foram restabelecidas e os crentes, castigados durante aquele intervalo, entregaram-se de corpo e alma nas mãos das forças externas, prometendo tudo fazer em benefício da causa. Não era coisa fácil. Uma parte do clero, notadamente o ministro metodista reverendo Jervis, pôs-se ao lado, mas, na sua maioria, trovejaram do púlpito contra aqueles, e a massa prontamente os apoiou na tarefa covarde de atacar os heréticos. A 14 de novembro de 1849, os espíritas realizaram a sua primeira reunião no Corinthian Hall, o maior auditório disponível em Rochester. A assistência, registremo-lo para sua honra, ouviu com atenção a exposição feita por M.R. Capron, de Holborn, o orador principal. Foi então escolhida uma comissão de 5 cidadãos representativos para examinar o assunto e fazer um relatório na noite seguinte, em nova reunião da Assembleia. Tão certos estavam de que esse relatório seria desfavorável que o Rochester Democrat
ao que se... Tão certos estavam de que esse relatório seria desfavorável que o Rochester Democrat, ao que se verificou, já tinha preparado seu artigo de fundo com o título Exposição completa da mistificação das batidas. Entretanto, o resultado obrigou o editor a assustá-lo. A comissão relatou que as batidas eram indubitavelmente verdadeiras, embora a informação não fosse inteiramente exata, isto é, embora as respostas às perguntas nem fossem todas certas, nem todas erradas. Acrescentava que as batidas se produziam nas paredes, nas portas, a alguma distância das meninas, produzindo uma sensível vibração. Não puderam encontrar nenhum processo pelo qual elas pudessem ser produzidas. Esse relatório foi recebido pela assistência com sinais de desagrado, em consequência do que se formou uma segunda comissão entre os descontentes. As investigações foram feitas no escritório de um advogado. Por qualquer motivo, Kate estava ausente, só contaram com Mrs. Fish e Margaret. Nem por isso os ruídos deixaram de se manifestar como antes, muito embora o Dr. Langhort tivesse estado presente para controlar a possibilidade de ventriloquia. O relatório final foi que os sons tinham sido ouvidos e uma investigação completa tinha mostrado que nem eram produzidos por máquina nem pela ventriloquia, embora não tivesse podido determinar qual o agente que os teria produzido. Novamente, a assistência desenvolveu o relatório, a comissão escolheu uma nova entre os mais extremamente oponentes, um dos quais jurou que se não descobrisse qualquer truque, ia atirar-se nas cataratas do Genezê. Sua inspeção foi minuciosa e brutal, e uma comissão de senhoras foi anexada dos homens. Elas despiram as meninas, submetendo-as a investigações aflitivas e de modo brutal. Seus vestidos foram amarrados, apertados nos corpos e elas colocadas sobre vidros e outros isolantes. A comissão se viu obrigada a referir que, quando elas se acham de pé sobre almofadas, com um lenço amarrado à borda de seus vestidos, amarrados pelas cadeiras, todos nós ouvimos as batidas. A comissão se viu obrigada a referir que, quando elas se achavam de pé sobre as almofadas, com um lenço amarrado à borda de seus vestidos, amarradas pelas cadeiras, todos nós ouvimos as batidas distintas nas paredes e no soalho. Por fim, a comissão declarou que as suas perguntas, das quais algumas mentais, tinham sido respondidas corretamente. Enquanto o público olhava o movimento como uma espécie de jogo, estava preparado para ser tolerantemente divertido. Quando, porém, esses relatórios sucessivos levaram a coisa para um ponto de vista mais sério, uma onda de indignação varreu a cidade, chegando a tal ponto que Mr. Willits, um valoroso quaker da quarta Assembleia Pública, foi obrigado a declarar que a corja de bandidos que pretendiam linchar as moças poderiam fazê-lo, mas depois de passar sobre o seu corpo. Houve um grande tumulto, as meninas foram salvas pelas portas dos fundos, e a razão e a justiça foram abafadas pela força e pela loucura. Então, como agora a mente das criaturas estava tão atufada de coisas sem importância que não havia lugar para as coisas importantes. Mas a sorte nunca tem pressa e o movimento continuou. Muitos aceitaram as conclusões das sucessivas comissões como boas e, na verdade, é difícil ver como os fatos apontados poderiam ter sido mais severamente verificados. Ao mesmo tempo, esse vinho novo, forte e fermentado, começou a se derramar dos velhos odres, onde havia sido posto para excusável desgosto do público. Para o excusável desgosto do público. Muitos centros discretos, sérios e religiosos estiveram durante algum tempo quase eclipsados por alguns energúmenos que se supunham em contato com todas as excelsas entidades
dos apóstolos para baixo, alguns até pretendendo receber o sopro direto do Espírito Santo e emitindo mensagens que apenas deixavam de ser blasfemas por serem estúpidas e absurdas. Uma comunidade desses fanáticos que se denominava Círculo Apostólico da Gruta da Montanha tornou-se notável por seu extremismo e pelo enorme material que fornecia aos inimigos da nova dispensação. A grande massa dos espíritas desaprovava esses exageros, mas era incapaz de os coibir. Muitos fenômenos supranormais bem constatados vieram confortar o desânimo dos que se deixavam vencer pelos excessos dos fanáticos. Numa ocasião, o que é muito conveniente, e vem a propósito, dois grupos de investigadores em salas separadas em Rochester, a 20 de fevereiro de 1850, receberam a mesma mensagem simultaneamente de uma certa força central que se dizia Benjamin Franklin. Essa dupla mensagem estava assim concebida: haverá grandes mudanças no século XIX, coisas que atualmente parecem obscuras e misteriosas para vocês, tornar-se-ão claras aos seus olhos. Os mistérios vão ser revelados, o mundo será esclarecido. Devemos admitir que até agora só parcialmente foi realizada e, ao mesmo tempo, devemos concordar que, salvo notáveis exceções, as predições feitas pelos espíritos não se fizeram notar por sua exatidão, especialmente no que concerne ao fator tempo. Muitas vezes levantou-se a questão: qual o objetivo de tão estranho movimento naquela época especial, admitindo que ele seja tudo aquilo que pretende ser? O governador Talmadge, ilustre senador dos Estados Unidos, foi um dos primeiros adeptos do novo culto. Deixou notas de que fez aquela pergunta em duas ocasiões diferentes, em 2 anos diversos e através de 2 médios diferentes. Em ambos os casos, a resposta foi idêntica. A primeira dizia: é para conduzir a humanidade em harmonia e para convencer os céticos da imortalidade da alma. A segunda dizia: é para unir a humanidade e convencer as mentes céticas da imortalidade da alma. Certamente não é esta uma ambição ignóbil e não justifica aqueles ataques mesquinhos e violentos de ministros e dos menos avançados de seu rebanho que os espíritas têm suportado até os nossos dias. A primeira metade da definição é particularmente importante, porque é possível que os resultados finais deste movimento sejam unir a religião numa base comum tão forte e, na verdade, tão autossuficiente que as rugas que hoje separam as igrejas sejam vistas em suas verdadeiras proporções e então serão varridas ou superadas. Poder-se-ia mesmo esperar que tal movimento poderia espalhar-se além dos limites do cristianismo e derrubar algumas das barreiras que se erguem entre os vários grupos humanos. De tempos em tempos foram feitas tentativas para expor os fenômenos. Em fevereiro de 1851, o Dr. Austin Flint, o Dr. Charles A. Lee e o Dr. C. B. Convery, da Universidade de Buffalo, publicaram um trabalho, Capron Modern Spiritualism, mostrando com satisfação que os ruídos verificados em presença das irmãs Fox eram causados por estalos das juntas dos joelhos. Isso provocou uma resposta característica na imprensa assinada por M. R. S. Fish e Margaret Fox, assim dirigidas aos 3 autores. Como não desejamos ficar sob a imputação de impostoras, estamos dispostas a submeter-nos a uma adequada e decente investigação, desde que possamos escolher 3 senhores e 3 senhoras de nossa amizade que estejam presentes aos trabalhos. Podemos assegurar ao público que ninguém está mais interessado do que nós na descoberta da origem dessas misteriosas manifestações. Se elas podem ser explicadas pelos princípios de anatomia ou de fisiologia,
cabe ao mundo fazer a sua investigação e que seja descoberta a mistificação. Como parece haver muito interesse manifestado pelo público sobre esse assunto, quanto mais cedo for convenientemente esclarecido, mais depressa a investigação será aceita pelas abaixo assinadas. A investigação foi feita, mas os resultados foram negativos. Numa nota em apêndice ao relatório do Dr. publicado no New York Tribune, o editor Horace Greeley observa: como foi noticiado em nossas colunas, os doutores começaram admitindo que a origem das batidas deveria ser física e sua causa primeiro uma volição das senhoras referidas, ou em duas palavras, que essas senhoras eram as impostoras de Rochester. Assim, eles aparecem, neste caso, como perseguidores numa acusação e devem ter escolhido outras pessoas como jurados e repórteres de um crime. É muito provável que tenhamos uma outra versão da história. Muitos testemunhos logo apareceram em favor das irmãs Fox, de modo que o único efeito da exposição do professor foi redobrar o interesse público pelas manifestações. Houve também a suposta confissão de M.R. Norman Coover, que depôs a 17 de abril de 1851, dizendo que Kate Fox lhe havia revelado todo o segredo de como eram praticadas as batidas. Era uma pura invenção de M.R. Capron. Era uma pura invenção, e M.R. Capron publicou uma esmagadora resposta, mostrando que, na data em que Catherine Fox havia supostamente feito aquela confissão a M.R. Coover, ela estava em sua casa, a 70 milhas de distância. M.R. Fox e suas 3 filhas iniciaram as sessões públicas em Nova York, na primavera de 1850, no Hotel Barnum, e atraíram muitos curiosos. A imprensa foi quase unânime em as denunciar. Uma brilhante execução foi constituída pelo citado Horace Greeley, que escreveu um artigo em seu jornal com as próprias iniciais, parte do qual se acha adiante no apêndice. Depois de sua volta a Rochester, a família Fox fez um giro pelos estados do Oeste e então fizeram uma segunda visita a Nova York, onde despertaram o mesmo interesse público. Tinham obedecido às ordens dos espíritos para a propagação dessas verdades no mundo, e a nova era que tinha sido anunciada estava aberta oficialmente. Quando se leem os minuciosos relatos dessas sessões americanas e se considera a força mental dos seus assistentes, é interessante pensar quanto o povo, enriquecido pelos preconceitos, é tão crédulo que imagina que tudo aquilo não passa de mistificação. Naqueles dias foi demonstrada uma coragem moral muito conspícua e que vem faltando desde que as forças reacionárias da ciência e da religião se combinaram para sufocar o novo conhecimento e apresentá-lo como perigoso para os seus professores. Assim, numa única sessão em Nova York, em 1850, encontramos reunidos em torno da mesma o reverendo Dr. Griswold, o novelista Fenimore Cooper, o historiador Bancroft, o reverendo Dr. Hanks, o Dr. J. W. Francis, o Dr. Marcy, o poeta Quaker Willis, o poeta Bryant Bigelow, redator de Evening Post, e o general Lyman. Todos estes ficaram satisfeitos com os fatos, cujo relato diz: as maneiras e a conduta das senhoras, isto é, das irmãs Fox, são tais que criam uma predisposição em seu favor. Desde então o mundo cavou e inventou terríveis engenhos de guerra, mas poderíamos dizer que tenha avançado no conhecimento espiritual, no respeito ao invisível. Sobre a orientação do materialismo, tem seguido um caminho errado, e cada vez se torna mais claro que o povo se encontra no dilema de voltar ou morrer.
Por amor à continuidade, a história subsequente das irmãs Fox agora será dada após os acontecimentos de Hydesville. É uma história notável, embora dolorosa para os espíritos, mas encerram esses fatos uma lição pelo que devem ser registrados fielmente. Quando os homens aspiram à verdade honestamente, de todo o coração, não há acontecimentos que os envergonhem ou que não encontrem um lugar no seu programa. Durante alguns anos, as duas irmãs mais novas, Kate e Margaret, fizeram sessões em Nova York e em outros lugares, triunfando em cada ensaio a que eram submetidas. Horace Greeley, posteriormente candidato à presidência dos Estados Unidos, conforme já o demonstramos, achava-se profundamente interessado por elas e convencido de sua honestidade. Disse que forneceu elementos para que a mais nova completasse a sua educação muito imperfeita. Durante esses atos de mediunidade pública, quando as moças faziam furor, tanto entre as pessoas que não tinham a menor ideia do significado religioso dessa nova revelação, quanto entre aqueles cujo interesse estava na esperança de vantagens materiais, as irmãs estiveram expostas às enervantes influências das sessões promíscuas e de tal maneira que nenhum espírito avisado justificaria. Então, os perigos de tais práticas não eram tão notados quanto agora, nem ao povo ocorria que não era possível que espíritos elevados baixassem à terra para dar conselhos acerca das ações das estradas de ferro ou soluções para os casos amorosos. A ignorância era universal e não havia mentores à testa desses pobres pioneiros para lhes indicar um caminho mais elevado e mais seguro. O pior de tudo é que as suas energias esgotadas eram renovadas com a oferta de vinho no momento em que pelo menos uma delas era pouco mais do que uma criança. Dizia-se que havia uma certa predisposição hereditária para o alcoolismo, mas mesmo sem essa marca, o seu procedimento e modo de vida era ousado ao extremo. Contra sua formação moral jamais houve qualquer suspeita, mas elas tinham enveredado por um caminho que conduz à degeneração da mente e do caráter, muito embora só muitos anos mais tarde se tivessem manifestado os mais sérios efeitos. Pode-se fazer uma ideia da pressão exercida, então, sobre as irmãs Fox pela descrição que M.R.S. Harding Britten nos faz de suas próprias observações. Ela fala de uma parada no primeiro andar para ouvir a pobre e paciente Kate Fox em meio a uma multidão de investigadores curiosos e murmurantes, a repetir hora após hora as letras do alfabeto, enquanto que espíritos não menos pobres e pacientes batiam nomes, idades e datas adequadas a cada visitante. Será para admirar que as moças, com a vitalidade gasta, sem a bela e vigilante influência materna, solicitadas por inimigos, sucumbissem a uma crescente tentação no sentido dos estimulantes. Uma luz notável se faz para Margaret durante esse período, num curioso livrinho, As Cartas de Amor do Dr. Elisha Kane. Foi em 1852 que o Dr. Kane, mais tarde famoso explorador do Oceano Glacial Ártico, encontrou Margaret Fox, então uma jovem muito bonita e atraente. A ela, Kane escreveu aquelas cartas de amor que representavam um dos mais curiosos amores da literatura. Elisha Kane, como o seu prenome indica, era de origem puritana. Os puritanos, com o seu ponto de vista que a Bíblia representa absolutamente a última palavra como inspiração espiritual e que eles entendem o que essa última palavra significa, não por instintos antagonistas do novo culto, que se propõe mostrar que novas fontes e novas interpretações ainda são possíveis. Era também médico, e a profissão de médico é simultaneamente a mais nobre e a mais cinicamente incrédula do mundo. Para começar, Kane se convenceu de que a jovem estava envolvida em fraude e criou
a teoria de que sua irmã mais velha, Leia, visando fins lucrativos, estava explorando-a. O fato de, pouco depois, Leia haver se casado com um homem rico chamado Underhill, magnata de seguros em Wall Street, parece que não modificou o ponto de vista de Kane quanto à sua avidez por lucros ilícitos. O médico tomou-se de estreita amizade por Margaret, colocou-a sobre vistas de sua própria tia a fim de a educar, enquanto se ausentava para o Oceano Ártico, e finalmente casou-se com ela sobre uma espécie de casamento muito curioso, que era a lei Gretna-Green, ao que parece então vigente. Morreu pouco depois, em 1857, e a viúva então, se assinando Mrs. Fox Kane, abjurou os fenômenos por algum tempo e foi recebida na Igreja Católica Romana. Nessas cartas, Kane censura continuamente a Margaret por viver em erro e hipocrisia. Restam poucas cartas de Margaret, de modo que não é possível saber até onde se defendeu. Conquanto não espírita, diz o compilador do livro, Pobre Moças, como a sua simplicidade, timidez e ingenuidade não poderia, ainda que tivesse inclinação, ter praticado a menor falcatrua, com qualquer possibilidade de sucesso. É um testemunho de valor, de vez que o compilador naturalmente esteve em estreitas ligações com pessoas relacionadas com o assunto. O próprio Kane, escrevendo a mais moça, Kate, diz: tome o meu conselho e jamais fale de espíritos, quer aos íntimos, quer aos estranhos. Você sabe que, com toda a intimidade com magia, depois de um mês inteiro de tentativas, deles não pude obter. Assim, eles constituem um grande mistério. Considerando suas íntimas relações e que Margaret claramente ofereceu a Kane todas as provas de sua força, é inconcebível que um médico experiente admitisse que depois de um mês nada teria podido fazer caso o fenômeno fosse um simples estalo de uma articulação. Nessas cartas não se podem encontrar indícios de fraude, mas amplas provas de que as duas moças, Margaret e Kate, não tinham a mais leve ideia de ligação religiosa com essas forças ou das graves responsabilidades da mediunidade e de que faziam mau uso de seus dons no sentido de dar indicações a todo mundo, receber uma assistência promíscua e responder a perguntas frívolas, bobas ou jacosas. Não era surpresa para nenhum espírito experimentado que, em tais circunstâncias, tanto o seu caráter quanto as suas forças estivessem tão estragados. Não podiam dar coisa melhor. É tanto a sua idade quanto a sua ignorância as excusam. Para compreender a sua situação, é preciso lembrar que eram pouco mais que crianças, pouco educadas e quase ignorantes da filosofia do assunto. Quando um homem como o Dr. Kane assegurava a Margaret que aquilo era um grave erro, apenas repetia o que lhe entrava pelos ouvidos em toda a parte, inclusive de metade dos púlpitos de Nova York. Provavelmente tinha ela uma sensação desagradável de estar errada, sem ao menos saber por quê, e isto possivelmente depõe em seu favor, por não se mostrar magoada por suas suspeitas. Na verdade, podemos admitir que, no fundo, Kane estivesse certo e que os processos fossem, por certo modo, injustificáveis. Naquela época, elas próprias eram incorruptíveis, e se tivessem usado seus dons como D.D. Home, Daniel Douglas Home, sem relação com as coisas mundanas e apenas com o propósito de provar a imortalidade da alma e consolar os aflitos, então sim, elas se teriam colocado acima da crítica.